Alô, amigos! Muito boa noite. Ele nasceu no bairro Ideal, aqui em Novo Hamburgo, é claro. Cresceu, tornou-se professor e músico. Mas aquele famoso bichinho da política, de quem quer transformar o mundo, ou quem sabe conseguir, o mordeu. Ele virou vereador. Depois, o vereador mais votado da história de Novo Hamburgo. Deputado estadual. Está no seu segundo mandato. De quem eu estou falando? Eu não vou chamar o nome dele. Eu vou pedir para ele tocar uma música, porque eu falei que ele é músico. Por favor, Issur Israel Có, ou Issur Có, o nosso professor Issur. Uma música e 2 pedidos. Toca Raul e Cowboy Fora da Lei. Partiu? Ah, mas essa aí sai agora. Então bate. Sai agora. Partiu, Já. partiu. Tudo bom, Dudu? Beijo no coração. Obrigado. Com Tu me ajuda a vocês. cantar? Tu me ajuda a cantar? Só se for agora. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Vai lá, Dudu. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. Que pedido, hein, cara? Que pedido, hein? Raul nunca falta, né? Não, Raul é a essência do violão, da música. Como é que tu não vai tocar uma música animal, povo? E Raul Seixas precisa estar nessa história. Com certeza. Agora sim, depois desse showman aqui, entre eu e tu, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter tirado esse tempo. O Issur, né? Trato ele como um senhor, como deputado, como ele merece, porque aprendi na minha vida que nós precisamos tratar todos como senhor, todos como autoridade, porque os repórteres não são nada perto das pessoas que nós estamos entrevistando, então aquele é um senhor. Mas eu quero dizer que o Issur é um amigo de muitos anos. A primeira entrevista que eu fiz na minha vida, em 2016, foi com o Issur. Na Sociedade Aliança. Eu jogava tênis, estava começando no mundo do jornalismo, e o Cali Maier, que é um exímio jogador de tênis. Tio Cali pra mim. Um tal de Tio Cali, exatamente. O Tio Cali disse: Dudu, tu precisa entrevistar o Issur. E foi no momento que o Issur é eleito, naquele outubro de 2016, Perfeito. o vereador mais votado da história da cidade, com 857 votos. 6.857 votos, um único candidato em Novo Hamburgo. É uma raridade. E Issur Có, então, me dá essa entrevista, e foi a minha primeira entrevista. A primeira pessoa que eu entrevistei na minha vida foi o Issur. Legal. Lá no Aliança. E hoje, depois, quantos anos depois? 8 anos depois. Eu recebo Issur Có de volta. A vida dá voltas, a vida vai pra frente, os caminhos vão. O Issur virou de vereador para deputado. Não sei qual vai ser o futuro dele, acho que se depender dele vai ser gigante. Mas essa frase é relativa, porque a vida foi em frente, a vida avançou, mas o Issur continuou o mesmo. Muito obrigado. Continuou o mesmo. Nós somos amigos e não mudou nada. Não mudou nada. Então, o cidadão Dudu, o Dudu Pessoa, o Dudu CPF, o Dudu Schmitz queria fazer esse relato para nós entrarmos no Dudu Jornalista. Perfeito. Quando eu agradeço a presença do deputado Issur Có aqui no nosso Dudu Night. Para sua night ficar mais light. Bem-vindo. Muito obrigado, Dudu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo. Desde o anúncio do programa, fiquei realmente curioso e ansioso e aguardando o momento que pudesse estar aqui presente. E muito antes, inclusive, que eu esperasse, tu me deu o privilégio, junto com a tua equipe. Quero agradecer a todos vocês aqui, a Thaís aqui no bastidor, na coxia, no comando aqui, fazendo no switch ali ao vivo. E toda a equipe aí. É a comandante do Boeing.
que sempre nos recebeu muito bem. Então, obrigado pelo carinho. Inclusive, eu vim com uma semana de antecedência, porque eu sou muito organizado. E aqui vai começar a primeira história desse programa. Eu vim uma semana antes organizado já, né? Na verdade, eu me enganei, achei que era na quarta anterior, na gravação. Vou contar pros nossos queridos infernautas que nós gravamos o Dudu Night nas quartas-feiras, de tarde. E semana passada, quarta passada, estamos gravando na quarta-feira de 31 de julho. E eu recebo uma ligação, tô no celular porque foi bem assim, eu olho, Isur, atendi. Oi, Isur, fala. Tô aqui te esperando na Dutra, não sei o quê. Eu disse, não acredito. É quarta que vem, Isur. Era uma semana antes, mas daí eu brinquei, né, cara? Não vou dizer que eu me enganei, eu vim tão organizado que eu vim uma semana antes para ver o ambiente, conhecer o lugar, já fiz uma espécie de precursão na frente. Então tá certo. Mas, cara, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo. E a tratativa, aí tu falou de um senhor, e tu sabe que eu tenho essa mania também, ou melhor não, bom hábito de chamar de senhor. Eu fui militar bastante tempo, né, Dudu, na Força Aérea, e lá nós tínhamos a tratativa de senhor, porque enquanto soldado, no início de carreira principalmente, todo mundo que tá à tua frente, ele é mais antigo que tu e a tratativa é senhor. Então, trouxe isso da vida militar. Então também fica à vontade aí, mas não precisa o senhor, fica pelo amigo que tá ótimo. Isur, eu quero começar esse programa te perguntando, porque eu acho que é um interesse da cidade, da comunidade, né, de saber, além das tuas futuras pretensões políticas. Hoje, como eu disse, o Isur começa música e professor, se elege lá em 2012, era PP ou PDT? PP já, sempre PP. Então, progressista. Pelo PP, pelo Progressistas, depois se reelege, depois vai a deputado estadual em 2018, se elege, depois agora, em 2022, por pouquíssimos votos... 130 votos. 130 votos, fez 28 mil e... 28 mil, praticamente 28 mil. Redondo. 28 mil votos. Por 130 votos não se elege deputado, né, majoritário, mas fica como titular, suplente. mas fiquei na condição de suplência. Logo ali naquele momento, eu lembro que eu estava numa festa de Natal e aí já me ligaram, Dudu, o Isur vai assumir. Eu liguei pro Isur, tu vai assumir? Vou assumir. Então, toca fé. Parabéns. Tô dentro, deu tudo certo. Sucesso. Amém. E noticiamos que o Isur então estava assumindo. Mas eu quero saber, Isur, além das tuas pretensões políticas, porque muito se perguntou nesse momento eleitoral que passou, né? Pré-eleitoral, porque quando nós estamos nessa data, logo os candidatos vão estar todos definidos. Falta 1 ou 2 em Novo Hamburgo. Por que o Isur não se tornou prefeito de Novo Hamburgo, ou candidato a prefeito? E por que, ou melhor, por que não? O que tu estás achando da cidade de Novo Hamburgo, como um filho de Novo Hamburgo, como um eleitor de Novo Hamburgo, como um deputado de Novo Hamburgo, um ex-vereador? Qual é a tua avaliação da cidade nesse momento? Bom, te agradeço muito o questionamento, principalmente pela questão, porque muitas pessoas perguntam, né? Qual é o projeto? Por que não vamos contar contigo no pleito agora municipal? Eu, sendo muito franco, sendo muito direto, eu tenho muito carinho e muito apreço pela atividade que eu exerço na Assembleia Legislativa de representação do município de forma regional. Praticamente diferente do prefeito que cuida da cidade de dentro para fora, de dentro do gabinete para fora, o deputado é alguém que cuida também da região toda, mas cuida da cidade num olhar de cima, macro, de fora para dentro, né? Dando atenção no que na cidade precisa para se desenvolver logisticamente, junto à região, estrategicamente, geograficamente. Eu acho que, sinceramente, nesse momento, abrir mão de uma representação na Assembleia Legislativa para vir concorrer à administração municipal não era um projeto que eu entendia como inteligente da minha parte. Explico, Dudu. Para te teres uma ideia, eu estou na condição de suplente e o meu suplente é do centro do estado. Não é da região metropolitana. O suplente, aquele que assumiria a minha cadeira, caso a minha saída, ele é do centro do estado. Toda a energia de trabalho, a dedicação, o foco, o empenho que hoje eu consigo dedicar para Novo Hamburgo e região, o entorno, as cidades aqui, todas que eu dou essa atenção na região metropolitana, serão direcionadas numa atividade de um mandato de alguém que vai estar focando em outra região do estado, geograficamente falando. Isso é uma perda. Para teres uma ideia, há cerca de 1 milhão a 1 milhão e pouco de emendas entre minhas e que eu capitanio com deputados, que pode chegar a 3 a 4 milhões ao ano, para as cidades da região, estariam sendo direcionadas por outro deputado para outra região do estado. O que é justo também, né? É justo também. É um movimento político. Mas, né? Eu não entendo que anular uma representação que eu tenho na Assembleia para vir representar aqui na cadeira, eu vejo muito mais inteligente eu apoiar um projeto aqui, eu manter a representação na Assembleia e manter uma
representação no município, acho muito mais saudável do que trocar uma pela outra. Então, nesse sentido, eu acredito num projeto que o Partido Progressista tem, nós construímos um projeto e quem capitanear esse projeto vai estar sendo representado no meu trabalho e no trabalho de todos aqueles que representam o pensamento do progressista aqui na região. Muito bem, e agora eu lhe repito a pergunta. Qual é a tua avaliação sobre a atual situação da cidade de Novo Hamburgo? Estamos passando por um processo eleitoral aqui na frente, né? Que vai eleger o novo prefeito ou prefeita e os novos 14 vereadores. Estamos, ao mesmo tempo, encerrando um ciclo. A prefeita Fátima Dalto está saindo. Foram 8 anos de governo, 2 mandatos. Em 31 de dezembro ela deixa esse posto. Né? Os vereadores também. Né? Nós poderemos ter reeleições, é verdade. Poderemos ter alguns saindo. Isso é sempre um jogo de imbróglio, porque isso é muito do domingo da eleição. Nunca há uma definição de quem será vereador ou não. Não há uma pesquisa, uma tendência. Para prefeito sempre há uma tendência, claro, porque são poucos candidatos, é uma eleição muito mais disputada. Mas eu quero saber de ti, Sur, porque a gente vem acompanhando muitas manifestações tuas críticas à atual prefeita e à atual gestão. Qual é a avaliação do deputado Issur Có sobre a atual situação da cidade de Novo Hamburgo? Bom, primeiro eu queria me permitir, já que nós estamos aqui numa linha bem franca, pedir para fazer uma correção. Eu acho que eu não fiz muitas críticas, eu tenho feito críticas bem pontuais. Sim, nesse sentido, críticas pontuais, mas pontuais. Especificamente uma que ficou recentemente aí conhecida, que foi uma crítica de uma emenda. De uma emenda... Que eu encaminhei uma emenda de 200 mil do deputado federal Pedro Westphalen, uma construção com a cidade, e que a prefeitura estava demorando muito além do necessário ou do aceitável para protocolar o requerimento para que esse recurso viesse. Deram N desculpas, mas enfim, o que eu percebo, tá? Para te dizer numa frase o que eu espero de Novo Hamburgo, muito abaixo do seu potencial. Muito aquém daquela condição que tem enquanto cidade, muito aquém da capacidade que tem de ser, digamos, realmente uma referência na região metropolitana. Por muitos anos foi dito que Novo Hamburgo era a capital do Vale dos Sinos e continua, acredito, nesse sentido, mas hoje a gente vê muitos municípios que, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, se aproximaram muito da condição de Novo Hamburgo. E isso demonstra o quê? Porque Novo Hamburgo estagnou no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Basta olhar, inclusive, a nossa economia do município em relação às economias do estado do Rio Grande do Sul. Nós já configuramos entre as 10 economias, já fomos praticamente a 8ª, 7ª, 8ª economia, e hoje a gente não configura entre as 10 economias do estado. Ou seja, a gente decresceu em relação aos outros municípios, seja da região ou do restante do Rio Grande, que se desenvolveram. E para dar um exemplo bem pontual, somente nesse ano agora de 2024, que nós estamos no ano corrente, eu já conversei com 3 empresários tentando com que revisse, que repensasse sua decisão de sair de Novo Hamburgo. Buscando municípios do entorno, municípios que fazem fronteira com Novo Hamburgo, a oeste, a leste, a norte e a sul, para estabelecer suas empresas e com isso levar seus empregos, seus desenvolvimentos, seus impostos e tudo aquilo que a gente sabe que vem casado com uma empresa. Então, e nesse mesmo tempo, desconheço ou não tive acesso a empresas que estavam saindo de outros municípios para vir para Novo Hamburgo. E quando uma empresa vai embora, Dudu, como eu disse, ela não leva junto só o aluguel que ela vai deixar de pagar, ela leva junto uma grande parte de funcionários. Muitas vezes os funcionários não conseguem se deslocar, então essas pessoas serão substituídas por pessoas de outros municípios. Então, no meu ponto de vista, para concluir mais uma vez com a frase, Novo Hamburgo está muito aquém do seu potencial. Novo Hamburgo tem que olhar novamente para frente e dizer, nós podemos muito mais do que isso. E eu faço parte de um projeto que eu acredito que tem essa condição. Como fazer isso, deputado? O que o próximo prefeito, o que a próxima prefeita precisará para, como bem o senhor diz, Novo Hamburgo olhar para frente de novo? Vontade. Vontade. Se começar com vontade, interesse e respeito, já é um grande avanço. Eu tive uma situação bem específica de uma feira. Uma feira calçadista que estava buscando se estabelecer aqui na região, uma feira pequena de saldos e pontas que queria se estabelecer. E quando procurei em um momento, e isso já faz um bom tempo já, no meu primeiro mandato de deputado, a administração municipal para trazer para cá esse potencial de negócio, a tratativa, eu sinceramente passei vergonha na reunião. Passei vergonha da maneira
leviana e da maneira quase que de deboche com que foi tratado aquele empresário. Porque talvez entendessem que a economia que ele fosse movimentar era muito pequena, entendessem que ele não traria o esperado, talvez, do que foi proposto para a reunião, mas é desmerecendo os pequenos e não reconhecendo os pequenos, muitas vezes, que a gente acaba perdendo os grandes. Porque são esses pequenos que vão fornecer para o grande. Por exemplo, eu tenho uma grande empresa de calçado, certo? Eu compro solo, eu compro linha, eu compro aviamentos, eu compro tecido e eu tenho toda essa oferta no meu entorno. Essa cidade me interessa. Mas quando esse pequeno, que só tem 5 ou 6 empregos, que fornece tecido, vai embora. O que fornecia aviamento, vai embora. A empresa que fazia o transporte, que estava pertinho, a logística, vai embora. A tendência da empresa grande, que era aquela que realmente olhavam e diziam que valia a pena, ela diz, mas vem cá, todo o meu entorno, todos os meus fornecedores já foram. Eu vou atrás também. Então é não cuidando do pequeno que a gente perde o grande. Ou não deixa que o pequeno se torne o grande também. Então, nesse ponto, eu vejo outros municípios do entorno fazendo muito bem esse trabalho eu chamo de um grande imã, né? Um trabalho de magnetismo, de dizer, venham para cá, a gente está perto da RS. Poxa, Novo Hamburgo tem uma localização logística excepcional. Nós temos uma avenida dos municípios a leste, nós temos uma BR-116 também cruzando o município mais ou menos no centro. A norte nós temos a 239, nós temos a 240 ali. Logisticamente, nós estamos muito bem localizados. A gente tem algumas soluções ainda a avançar quanto à questão da tranqueira na 116, em segurança na 239, uma pauta que eu trato da extensão do trem até o Vale do Paranhana, mas a gente está muito bem localizado. Então, nós não temos uma desculpa para não trazer novos investimentos, novos negócios, a não ser a falta talvez de respeito e a falta de se colocar numa ideia de um município, por exemplo, que nós estamos em 2024, não temos um polo industrial e não temos um projeto disso. Não se vê uma administração falar sobre isso, sobre esse potencial. E aí eu faço essa última pergunta, porque eu tenho muita coisa para te perguntar hoje. O senhor fala em administração. Mas a administração tem um comandante. Certo. Em Novo Hamburgo, a comandante é a prefeita Fátima Daut. Perfeito. Como é que é seu relacionamento com a prefeita? E também eu vejo que o senhor fala com outros deputados. O que o senhor percebe sobre esse relacionamento da mandatária do município, que é a atual prefeita, com os políticos, com a comunidade, com os empresários? O que se escuta? A minha relação eu tenho uma relação de amizade familiar e pessoal. A gente teve, por exemplo, o irmão da prefeita é muito meu amigo. A minha irmã foi colega de aula dele. Nossas mães foram colegas, amigas. Então nós temos uma relação familiar como muitos hamburguenses que conhecem as pessoas. Então, por exemplo, a Fátima, antes mesmo de estar na administração, no tempo de SCI ainda tive uma relação muito boa. Mantenho uma relação muito boa institucional com a prefeita nos dias de hoje. Nós divergimos muito quanto ao pensamento sobre o que a cidade precisa, o que a cidade anseia, o que a cidade espera em termos de desenvolvimento. Então nós temos divergências grandes, politicamente falando, mas a relação pessoal ela é muito positiva, ela é muito tranquila. Não é uma relação de fazer churrasco na casa, de tomar drink junto ou de convidar para festa de aniversário, mas é uma relação respeitosa. Que eu procurei manter assim. A partir do momento que eu tentei, quando eu entro deputado em 2019, tentei agendas, tentei tratativas, tentei construções, e eu percebi que passaram 3 ou 4 anos e não havia interesse nenhum de que eu participasse do processo de crescimento da cidade, pensei, bom, vou procurar minha turma, porque a gente percebe onde a gente é bem-vindo, a gente não é bem-vindo, né? Tu vem no momento apresentar um empresário, tu vem trazer um empresário, tu vem trazer uma sugestão, tu vem tentar trazer um recurso de emenda, mas poxa, eu sou um deputado estadual, eu vou até Brasília, um deputado federal, consigo buscar um recurso para investir na cidade, tento fazer com que o investimento seja alocado. A cidade demora cerca de coisas que municípios fizerem em 1, 2 dias, tá já quase 30 dias demorando para cadastrar no sistema. O que tu percebe? Não quer minha ajuda. Não quer a nossa ajuda. E isso praticamente ficou explícito quando disseram, olha, pode mandar para outro município, mais ou menos nessas palavras. Então, é difícil a gente ajudar quem não quer ser ajudado. Então, e assim, eu, como outros diversos deputados, perceberam num certo momento que, olha, a gente tenta ajudar, tenta somar, tenta construir, mas muitas vezes é visto mais como um problema, como um adversário, como um inimigo, do que como uma solução. E daí a gente procura a turma da gente e vê os outros meios. Então, hoje, o que eu faço? Hoje eu encaminho uma emenda de um deputado, se na Assembleia não me receberem, se na administração municipal não quiserem aceitar o recurso, não me interessa se a prefeitura quer ou não o recurso, se a prefeita quer ou não. Eu quero que isso seja investido na qualidade de vida do cidadão. E eu vou batalhar, e se eu tiver que fazer isso via imprensa, via jornal, via programa de TV, para que esse recurso esteja onde tem que chegar, que é no cidadão que paga impostos, farei. Fechamos o capítulo de início, polêmico, né? Falando sobre política, sobre futuro, sobre relacionamento, sobre temas mais duros, né? É uma situação mais delicada, mas
a comunidade questiona e é o nosso, né, dever aqui Perfeito. questionar também. Deputado, eu quero partir agora para o início da sua vida. O senhor que nasce no bairro Ideal, Uhum. qual rua? Rua Santa Sofia. Rua Santa Sofia. Onde meus pais moram até hoje ainda. Até hoje. No topo do morro ali. No topo do morro. Lá, sim, Rua Santa Sofia no topo do morro. E se desenvolve, cresce. Onde é que tu estudaste? Bah, é mais fácil perguntar onde é que eu não estudei, Dudu. Acho que eu Olha. passei em 90% das escolas de Novo Hamburgo, eu passei. Não acredito. Aham. Sério? Eu era muito ativo, digamos assim, né? Eu era um estudante muito ativo. Ativo demais até. Então, eu posso, mas brevemente posso dizer de Nilo Peçanha, 25 de julho, Colégio Adventista de Novo Hamburgo, Colégio Pio XII, Colégio Santa Catarina, Colégio Científico, Colégio Ensinos, Colégio Conquistadora e depois Ubra, para concluir, fazer minha faculdade. Liberato também, não posso esquecer do Liberato, fui aluno da Liberato, fiz mecânica na Liberato. Tu passou por todos esses locais? Né? Todos. Em escolas de Novo Hamburgo, acho que foram umas 7 ou 8 aí, 10, perto de 10 aí que eu tenho estudado. Fora as que eu não me lembrei agora. E fora lugares que eu fiz curso, que eu ia lá, digamos, participar de programas específicos, musicais ou culturais nas escolas. Então, fui bem rodado aí, digamos, na cidade. Passou por um monte de escola, por isso você virar professor. Exatamente. Mas tem esse ditado, né? Tem um ditado que todo professor, todo aluno, aquele que é o mais ativo, muitas vezes o arteiro, aquele que é, digamos, quase o animador de torcida dentro da sala de aula, ele acaba como castigo ou como missão se tornando professor. Castigo eu digo porque deu tanto trabalho para os professores que depois vai passar trabalho com os outros alunos também, né? Mas como missão, principalmente, que foi meu caso, que aprendi a gostar. Tenho uma irmã que é professora também, aprendi muito a gostar da docência quando em sala de aula com projetos de música. A minha primeira entrada em sala de aula é com música. Nas antigas classes especiais, que eram turmas que atendiam crianças de inclusão. Né? Hoje a gente tem um programa muito mais específico nesse sentido, mas a gente atendia as crianças com síndrome de Down, com autismo e outras especificidades diretamente nessas classes. E ali eu trabalhava música, sem formação ainda educacional. E aí depois eu busco minha faculdade e faço minha faculdade de pedagogia e aí sim eu fui atuar como professor alfabetizador de séries iniciais, o que era algo estranho também. Porque séries iniciais, geralmente, professores de educação infantil, de forma maciça, ela é dominada no ambiente por sexo feminino, pelas mulheres. E, de repente, tu tem um professor de educação infantil, que também gerava um certo preocupação e desconfiança dos pais nas escolas no primeiro ano, né? Porque apresentava assim, agora a turminha de primeiro ano tá lá com o professor surdo. E tava eu cabeludo e barbudo no canto lá. E os pais olhavam, mas aquele professor ali vai dar aula para as crianças. Então, com o tempo aprendi a quebrar esse tabu também, quebrar esse preconceito em cima do perfil que eu tinha. E, digamos, tenho uma história muito feliz de vida em sala de aula. Que maravilha. Cerca de 10 anos de sala de aula, assim, muito bem vividos. Qual foi a tua primeira escola como teacher? Como professor mesmo, concursado, foi na Escola São João em Dois Irmãos. Dois Irmãos, onde tu atuaste Isso, por um bom isso, tempo, é. né? E aí tu decide voltar para Novo Hamburgo. Aí eu tenho a eleição de vereador. Aqui em Novo Hamburgo eu trabalhei em todas as escolas praticamente também da rede municipal. Por quê? Porque antigas classes especiais, elas estavam estabelecidas separadas por bairros, por regiões, né? Então, por exemplo, atendia na Tancredo Neves, no bairro Santo Afonso, na Francisco Xavier Kuntz, atendia na João Goulart, atendia na Princesa Isabel, atendia na Tancredo Neves, atendia na Nilo Peçanha. E aí se eu começar a citar a Imperatriz Leopoldina, eu começar a citar aqui as escolas municipais e estaduais, onde eu passei com projetos de música e nós vamos passar a noite inteira aqui no programa. E Dois Irmãos, onde eu fui concursado. Eu fiz um concurso e passei lá para professor, então foi na Escola São João, fiquei cerca de 2 anos, depois fui para a Escola 29 de Setembro até a minha saída. Tu acha que era legal ser aluno ou aluno do professor isso? Era diferente, sempre porque tu tem um dote assim, musical, eu acho que gostava, né? Mas também tem que ter aquele momento sério ali, porque senão a aula virava para séries iniciais ali, né? Naquela parte mais lúdica, e isso funcionava muito bem. Mas eu precisava me transformar muitas vezes também no professor mais sério. Né? Porque quando eu pegava principalmente os anos finais ali do fundamental, através de projetos, ou quando eu substituía professor ou algo assim. Que daí é uma outra característica de um perfil. Mas era sempre visto como um professor assim, muito querido, muito bem quisto, até por causa da música. A música facilita muito, né, Dudu? A música portas, né? Ela abre portas, exatamente. Eu ia dizer que ela rompe barreiras, mas ela literalmente abre portas. Eu brinquei no início que o ISUR não mudou, né?
Quando a gente se encontra, eu olho pro tênis dele, que tênis tá usando hoje, porque o Isur é um apaixonado por tênis. Isso aí. Todos os tênis mais estilosos do mundo estão nos pés dele. Eu gosto, cara. Tem gente que coleciona carro antigo, tem gente que anda de moto, tem gente que no sábado, tem gente que tem a turma do futebol, do vôlei. Um dos hobbies que eu tenho além da música, eu gosto muito de tênis. O Isur vem dar uma entrevista pro Dudu e vai conversar com o presidente da República, ele tá com um tênis estiloso. Nike, um Jordan. Esses dias apareceu uma foto, meu pai teve que rir assim, fizeram uma foto no Piratini, tava todos os deputados assim de sapato marrom e eu com um tênis cor de laranja no meio, um Air Jordan cor de laranja no meio. Porque aí que tá, né, Dudu? Eu saio de um cara que é músico e professor, sempre de uma forma mais despojada e de repente na Assembleia há um padrão de vestimenta, inclusive na sessão a gente tem que usar casaco com gola e gravata. É exigido no plenário, tu não pode estar em plenário como deputado. Pode ser o que tu quiser. Sapato pode ser o que quiser. Então é meio Cid Moreira, né? Lembra que tinha uma lenda que o Cid Moreira apresentava o jornal de terno e gravata em cima e bermuda e chinelo embaixo? O Boixá uma vez, lembra do nosso saudoso sim, Ricardo sim, Boixá? Sim. Apresentava o jornal de aqui, né, terno e embaixo uma calça de abrigo e um chinelo da Havaiana. Isso aí. Então o deputado ali, eu tenho a exigência no plenário. Então eu brinco, né, que agora eu vou lá me fantasiar de deputado para descer pro plenário, botar uma gravata e um casaco. Mas a minha roupa do dia a dia é tênis, calça de brim e camiseta, no máximo camisa gola polo, né? Que eu gosto muito, uma coisa mais despojada. Mas se tem ainda um estereótipo do político, que é o cara de terno e gravata. Recentemente agora eu fui fazer uma visita numa instituição em Porto Alegre. Aí cheguei, tinha o diretor da instituição, tinha todo mundo, e estavam todos de gravata, terno e gravata. E eu tava com uma camiseta, um casaco assim, mais despojado, um tênis. E quando citaram, tava todo mundo sentado e disseram, fulano Beltrano, deputado. Quando terminou o evento, veio dois jovens, disseram assim pra mim, a gente achou que o deputado era qualquer um ali, menos tu, porque tava todo mundo de terno e gravata e tu não tava. Digo, pois é, pra vocês verem. O empresário hoje também tem isso, né? O empresário era... Eu lembro, eu falo pelo meu avô, né? O nosso querido Miguel Schmidt sempre tá de terno, gravata... Sapato preto. Isso, claro que onde precisa, né, Dudu? Tu compra o rito. Eu compro o rito no local mas que exige isso. Mudaram. Isso. Né? Hoje, nem meu avô usa mais terno e gravata. É uma camisa social, um tênis da Nike, ele tá começando a gostar. Isso. A gente tá se permitindo isso, né? Exato. Tá se permitindo isso. Do momento que era muito mais engessado. Deus o livre, um político não aparecesse de terno e gravata, né? É uma loucura. Eu já hoje em dia consigo um pouco quebrar essa linha. E o tênis é o que eu gosto, assim, é o que eu posso quebrar. Porque eu não posso botar uma calça muito diferente, uma camisa muito diferente, um casaco. Tem tudo meio que um padrão, por mais que seja mais esportivo, mas é meio padronizado. Mas o tênis eu consigo quebrar esse paradigma. E outra coisa interessante, né? Eu faço brick, entendeu? Então, por exemplo, eu compro o tênis, utilizo ele e ele tá sempre à venda, porque existe um mercado de sneakers aí, de uma galera que compra e venda, e modelos, quando eles são raros, eles passam às vezes na mão de 5 ou 6 pessoas, até que ele se acaba. Foi-se o tempo daquela história, o cara comprava o tênis e usava até se desmanchar. Tem modelos aí que eles vão passar na mão de 5 ou 6 pessoas. Então, muitas vezes eu compro um modelo de um tênis e já aviso para 3 ou 4 amigos, cara, tem esse aqui, se alguém quiser, daí o cara diz, cara, juntei uma grana, quero comprar aquele teu Adidas do Boston Celtics, vai que é teu. Tenho aí para negociar? Eu tenho um Nike do Chicago Bulls, manda. Então tem um mercado em cima disso aí. Que legal. Isur, tu te tornaste vereador de Novo Hamburgo e aí com essa pegada sempre mais jovem, sempre mais atualizada, né? Isso é uma coisa que eu admiro em ti, assim, essa tua pegada de jovialidade, né? Tento, né? Apesar da idade, quase batendo nos 50 já, cabelo branco, mas tentando. É uma coisa presente na tua vida. Tornaste vereador em 2012, um vereador num momento em que Novo Hamburgo passava por um momento difícil, né? Que era a transição para o prefeito Lauermann. E eu lembro de uma Câmara de Vereadores pegando fogo, de uma prefeitura pegando fogo. E tu torna-se uma figura popular, tão popular na cidade, por conta de ser uma oposição, por conta de bater, por conta de falar com coragem, né? Por conta de dizer, naquele momento difícil que a cidade passava, que a cidade precisava escutar. E depois daquele mandato, tu é o vereador mais votado da história de Novo Hamburgo, com quase 7 mil votos. Como é que foi esse momento? Isso é um marco na tua vida, né? Um momento bastante marcante, como tu disse, um marco, mas também bastante desafiador. Porque eu costumo dizer que... vamos fazer uma analogia, eu sei que tu gosta de futebol que nem eu. Nossos times não estão nos ajudando muito, mas tu gosta. É difícil. O líder do campeonato é o time que todo mundo quer vencer. O líder do campeonato vai ser o mais exigido, o mais cobrado, o mais tem que apresentar futebol. E no primeiro jogo que eles perderem, o que houve com o líder?
Tava tudo bem, perdeu. Então, o que acontece? Quando eu me torno o vereador mais votado da história da cidade, a responsabilidade foi a maior de todas da cidade O também. líder. Tanto que eu fui buscar, inclusive, naquele momento, capacitação. Fui buscar um curso com um amigo meu, um grande amigo, um professor, o Daniel Miller. Daniel Miller. Um Um abraço pro nosso querido. Nosso amigo Daniel. Cada vez melhor, te vejo no topo. Isso aí. Por Te quê? vejo no topo. Por que eu fui Grande buscar? Dani, beijo, querido. Eu disse, olha, eu tô tão cobrado, tô tão exigido que eu preciso ter condições de suprir esse anseio, essa expectativa que a população criou quando me torno o vereador mais votado. Se tu chega numa Câmara de Vereadores e a pessoa diz assim, ó, ali é o mais votado, ó. Tu vai acompanhar se ele tem o melhor discurso, se ele tem o melhor posicionamento, as melhores pautas para honrar o fato de ser o mais votado. Então isso foi um marco para mim, e daí depois eu consigo desse momento, e deixa eu te falar, de só voltar em 2012, né? 2012, quando eu entro na Câmara, foi a maior renovação da história da Câmara de Novo Hamburgo. Daquela legislatura de 2012, onde 14, dos 14 vereadores, somente 4 se reelegeram. 10 entraram novos. E eu fui parte dessa renovação. Já em 2016 não renovou tanto, mas aquele lá foi um marco, onde 70% da Câmara de Vereadores mudou o perfil em 2012 para 2013. Aí eu assumo como vereador de 2013 e aí vem aquele movimento, o gigante acordou. Lembra da passagem de ônibus em São Paulo? Não é só pelos 10 centavos. E isso casa com a rede social. De 2013, e isso casa com a rede social. Sim, eu estava com 2 ou 3 meses de mandato. E junta com a rede social, que era uma novidade, principalmente o Facebook, né? O Orkut não tinha tanto isso, eram mais comunidades isoladas, mas o Facebook as pessoas começaram a conversar do outro lado do mundo por ali, de forma imediata, automática, né? Foi a primeira vez porque o Orkut, não sei se chegou a pegar tempo do Orkut. Peguei um pouquinho. O Orkut tinha as comunidades, mas não havia interação entre as pessoas, não havia uma timeline correndo, onde tu via o que o Dudu tava pensando. Tu tinha que ir lá no perfil do Dudu para ver o que ele tinha escrito, mas não tinha um timeline como tinha um Facebook. E aí junta tudo isso a um fato de que as pessoas aprenderam que eles podiam olhar o político e cobrar o político e não precisavam tratar o político como um semideus, como se fazia na década de 80 e 90. A rede social, então, tu junta a eleição de 2013 com o gigante acordou e a rede social, Dudu. Foi uma pauleira para político. Porque quando aconteceu aquele movimento em São Paulo, quem não estava em São Paulo e queria malhar político, digo, bom, eu não tenho de São Paulo, eu vou malhar o daqui mesmo. Não me interessa se fez, se não fez, o negócio era malhar. E aí foi bem difícil. Um período ali de 2013 e 2014 que eu me lembro que muitos vereadores saíram do WhatsApp, do Facebook. Não quero mais ficar aqui. Porque era muita cobrança, muita exigência, grupos fortes. O Grupo Novo Hamburgo era um exemplo aqui, grupos fortes que tinham opinião, que cobravam dos políticos. E se tu não tinha perfil de ir lá responder, tu ficava te escondendo até um momento que tu pegava e deletava o perfil. Porque tu ficava sendo marcado e cobrado, tem que se manifestar. Uma novidade que até o início dos anos 2005, 2007, 2008 não existia. O político fazia o que fazia, no dia seguinte, se o jornal lá publicasse o que ele fez de errado, ele ia ser cobrado. Se o jornalista não quisesse publicar, não cobrava, ninguém ficava sabendo. E mesmo que saísse no jornal, 2 dias depois, aquele jornal era fundo de gaiola em pecuária e acabou, ninguém lembrava do assunto. A rede social perpetuou as ações. O jornal que tu fez em 2001 saiu no jornal no dia seguinte, e aí acabou o assunto. É aquela frase, o print é eterno, O print é eterno, a rede social é eterna. Então eu peguei... Pesquisa o nome do cara, tá lá o que ele fez. Eu peguei toda essa mudança de contexto da relação do eleitor com o político. Cai aquela relação dos semideus, dos Sarneys da vida, dos ACMs da vida, e daqui a pouco a pessoa vê, e como é o certo, mas o político é um mortal que nem eu. Sabe que uma pessoa que sofre muito com isso, deputado federal, deputado Marcel Van Hatten. Uhum. Inclusive, já conversei muito com ele sobre isso. Ele vai ser um dos nossos entrevistados logo aqui no Dudu Night. E eu quero que ele conte um pouquinho dessa história para as pessoas também entenderem o lado dele. Ele, em 2016, 2013, não lembro exatamente o ano que foi. Agora não estou me recordando. Estava na BR-116 e atropelou uma pessoa. Essa pessoa veio a óbito. Né? E até hoje tira um print daquilo, o Marcel fez isso, o Marcel fez aquilo. E ficou. Inclusive envolveu um processo feio entre ele e o Tarcísio. Exatamente. Aconteceu uma coisa bem séria ali entre eles. Nossa última conversa sobre esse tema foi sobre isso. E 1, 2, 3 volta esse assunto e ele tem que estar explicando novamente. Então, mas tu vê, a banca... Tá ali, se fosse no passado, ninguém ia guardar o jornal pra mostrar. Não, e tá ali. Então a rede social ela tem isso. Por isso eu quis narrar esse fato, que é uma novidade. Os políticos tiveram que reaprender a se relacionar com o eleitor, se relacionar através da sua comunicação. E tem outra, né, Dudu? Tu é um comunicador. Comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende.
Então, muitas vezes a rede social tu tinha que aprender também a falar a linguagem para que as pessoas compreendessem o que tu estava dizendo ou na tua escrita não ser mal interpretado. Então, enfim, foi uma novidade. Aí me reelejo em 2016 com aquela votação toda. E tem outro fato histórico que é pouco recordado. Quando eu me elejo deputado em 2018, a última vez que um deputado, veja bem, tá, que um vereador tinha saído da Câmara de Novo Hamburgo diretamente para a Assembleia, da cadeira da Câmara para a Assembleia tinha sido Wolfram Metzler em 1947. Teve no meio desse tempo o Jair Foscarini, que era vereador eleito, mas estava na cadeira de secretário de administração do município. Do Atalíbio, né? O tio dele. Então ele estava secretário, ele não estava atuando na Câmara. A última vez, então, mas ainda assim, se a gente botar o Jair nessa conta, de vereadores de Novo Hamburgo para a Assembleia, 1947, Wolfram Metzler, 1992 ou 94, Jair Foscarini, e em 2018, Issurcó. Se a gente tirar o Jair dessa condição, porque ele estava secretário, nós temos uma lacuna de 70 anos entre o Wolfram Metzler e o Issur. O que demonstra que a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, diferente da Câmara de Porto Alegre, que toda eleição elege 4 ou 5 vereadores de Porto Alegre para a Assembleia Legislativa, na última agora vieram 5 vereadores de Porto Alegre para a Assembleia. Novo Hamburgo conseguiu fazer esse feito 2 vezes em 70 anos. O que demonstra que estar na Câmara de Novo Hamburgo nem sempre é sinônimo de projeção. Pode ser sinônimo de tu perder, de tu diminuir de tamanho e não de crescer de tamanho. Aconteceu isso algumas vezes em Novo Hamburgo. Algumas vezes. Então, estar na Câmara, porque os caras dizem assim pra mim, mas tu veio de uma Câmara grande pra Assembleia Legislativa. Sim, mas a última vez que tinha acontecido tinha sido o Wolfram Metzler, que dá nome de escola, em 47. Como eu disse, então o Jair, nessa situação específica de estar como secretário, estar eleito vereador, mas estar na cadeira de secretário, e depois de 2018, através do meu trabalho. Sabe que eu sou muito sincero, né? Uhum. E eu quero fazer um comentário aqui. Por favor. Sobre o teu partido. E uma pessoa que eu também tenho o maior respeito, tenho uma amizade de muitos anos, uma admiração muito grande, que é a Patrícia Beck, que foi candidata a prefeita. Exato, em 2020. Era uma liderança em Novo Hamburgo, continua sendo, está fora da cidade. Mas eu acredito que talvez a decisão política da Patrícia de ser candidata a prefeita à época não foi o maior dos acertos. Porque eu acho que se ela continuasse na Câmara, ela teria a visibilidade que talvez ela poderia ter hoje. Talvez estou errado, talvez estou certo. Mas eu acho que mostra que se acreditava muito à época que a Patrícia seria a prefeita eleita da cidade. Mas não foi. E tinha uma visibilidade enorme. Enorme, enorme. Todo mundo sabe disso. É notório, é um fato notório público. Né? E não foi. Outros exemplos que eu também trago aqui, mais do passado, né? Vamos lá. O Redecker, né? O Júlio. O Júlio, quando concorre a prefeito. Quando concorre a prefeito, era um político em ascensão, não foi eleito. Tá? Tem um outro caso que eu acho mais engraçado ainda, que é o caso do meu avô. Que o meu avô, ele é candidato naquela época, ele nunca foi político, não tinha pretensão nenhuma, ele ia concorrer contra o Caneca, o Urbano Arneck, que era uma liderança na cidade, contra o Copete, que depois se torna deputado federal, ou já era deputado federal na época, eu não me lembro. Acredito que já era. Quem se elegeu? Miguel Schmitz. Então assim, a política, ela é realmente uma mudança diária. Exatamente. Ela é uma ciência que ela pode ser estudada, mas ela precisa se atualizar diariamente. Ela é igual venda. Uma vez eu vi um cara vendendo um imóvel, daí no telefone ele disse assim, olha, vamos fechar agora o negócio, porque depois tu fala com a tua mãe, com a tua tia, com a tua sogra, e elas fazem tu mudar de ideia. Política é a mesma coisa. Tu decide voltar em um candidato, depois tu fala com a tua mãe, com a tua tia, com a tua sogra, e tu muda de ideia. Política é muito de momento, né? Muito de momento. Até na urna tu pode decidir. Até na urna. Mudar, então, em resumo, a gente teve um fato também em Novo Hamburgo. A própria eleição de 2016 da Fátima Daut, a Fátima vinha configurando... Da Fátima. Isso, tinha vinha configurando. Tinha o Paulo Hitzel, e uma pesquisa é divulgada e mostra para a população que, opa, entre A e B eu posso ir no B aqui porque pode dar certo. Então, talvez, estrategicamente, a divulgação daquela pesquisa tenha sido um erro, um equívoco. Foi dias antes da eleição. O problema é que o né? O se a gente não consegue contar, né? A gente só consegue saber depois o resultado, né? Exatamente. Se a gente soubesse os números da Mega Sena, amanhã provavelmente nós tava comemorando. Então, o se foi o caso da Patrícia, porque era o desejo, a ambição, o anseio dela naquele momento. E o meu papel, enquanto uma liderança que está atuando, como eu disse, de fora para dentro, né? Cuidando do município enquanto deputado, diferente de um prefeito que olha de dentro para fora, era a ambição, e o que cabe a mim, assim como era o projeto do FINC agora, é acreditar nos projetos e apoiar da melhor forma possível. Sim, e depois de uma campanha, como tu disse, se
Só depois da campanha que a gente viu que a gente poderia ter acertado mais e errado menos. Tá aqui um cara na tua frente que sabe reconhecer erros pontuais estratégicos que teve nesse resultado que citou antes aí desses 130 e poucos votos. Eu sei hoje pontuar. Talvez se tu tenha ficado aí a 5 mil votos, 10 mil votos, tu não consegue pontuar. Mas a 130 Mas a 130. É que nem o Inter, que perde um campeonato em 2021, Isso. 22. Isso. Por quantos pontos? 1 ponto, 2 pontos? É isso aí, acho que foi... Não? Aquele gol anulado do Edenilson lá. Eu só não lembro a quantidade de pontos. Aí tu lembra. Cena tá na minha cabeça. Pois é, eu lembro do O Grêmio. Dudu sabe, o Dudu Eu lembro do Grêmio no ano passado que perdeu por 1 ponto. Por 1 ponto. E daí tu lembra, o pênalti aquele do Corinthians. Aquele gol contra do fulano e tal coisa. Porque tu lembra, né? Se tu perdeu por 20 pontos, tu não vai lembrar quantos jogos tu perdeu esses 20 uma pontos. coisa muito grandiosa. Isso, mas quando tu lembra quando é 1 ponto, tu lembra. Bah, se nós tivesse ganho aquele jogo que aos 45 o cara chutou pra fora. Já tinha sido campeão. Esse é o caso do Inter de 2022, que ficou a 1 ou 2 pontos de ser campeão brasileiro. E ninguém lembra do vice, porque o vice é o pior dos melhores, né? É o primeiro pior, depois do primeiro colocado. Então, infelizmente, quando tu ficou a 130 votos, tu sabe identificar. Bah, aquela festa que eu não fui, aquela pessoa que eu não fechei, não confirmei apoio, aquele bairro que eu não visitei. Mas ficou aprendizado, o importante é tirar as lições e conseguir melhorar para a próxima. E Surco, eu quero que tu me responda em uma palavra a decisão de sair de vereador para deputado estadual. Coragem. A coragem de Sur para enfrentar a Assembleia Legislativa. Nós voltamos já. Este é o seu Dudu Night, para sua night ficar mais light. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência. Você pode estar assistindo em casa, na sua TV, ou quem sabe na academia, almoçando, jantando. Quem sabe pronto para dormir. Uhum. A opção é exclusivamente sua. Mas a nossa alegria é te ter aqui com a gente. Essa é uma entrevista com o Surco. Sur, coragem. Uhum. Por que coragem de partir de vereador para um candidato, posteriormente deputado estadual eleito de Novo Hamburgo? Pelo tamanho do enfrentamento dos adversários, digamos, de uma campanha de deputado estadual. A campanha de vereador ela já é um desafio muito grande e pelos motivos diferentes, porque ela é muito pulverizada. A campanha de vereador ela tem a particularidade, Dudu, que sempre que tu vai buscar o voto, a pessoa já tem um amigo concorrendo, um ex-colega concorrendo, um vizinho concorrendo, um primo concorrendo, e isso gera uma pulverização muito grande. Diferente do deputado estadual, onde tu já tem um número menor de candidatos, mas há muitos candidatos consolidados que estão há muito tempo que a pessoa diz, eu já voto 5 mandatos no fulano e eu vou continuar votando nele. Então, e sem contar também o tamanho do desafio financeiro que é o enfrentamento. É grande. Para te teres uma ideia, eu me elejo na eleição de 2018 com 35 mil votos e um orçamento de cerca de 60 mil reais na campanha. 60 mil reais. Isso dá menos de R$2 menos de R$2 por voto. No sentido assim, vamos lá, eu quero deixar bem claro aqui, que ficou meio estranha essa minha analogia. É R$2 no marketing gasto na campanha. Isso. É isso, né? Não na compra de votos. Não é isso. É uma conta que se faz, né? Tu divide o valor da campanha pelo número de votos que tu conquistou. São os R$2 por pessoa para atingir essa pessoa, para que essa pessoa pense e decida votar em ti. Isso, então foi uma campanha baratíssima, né? Se tu pensar que a maioria das campanhas, por exemplo, naquela eleição que eu participei com 60 mil, tinha mais de 5 a 6 campanhas que superavam a faixa do 1 milhão. Que entraram na Assembleia Legislativa. E depois tinha o voto, participação, como qualquer outro deputado. Porque depois que tu entrou lá, se tu entrou com 100 mil, com 18 mil ou 10 mil, tu tem o voto igual, tu é deputado igual. E depois, na eleição de 2022, também eu tive um recurso baixíssimo em comparação com os demais. Então eu sempre consegui fazer campanhas com um valor muito baixo. Pra te ter uma ideia, a primeira eleição de 3 mil votos, 2.978 votos, eu gastei 5 mil reais. A eleição de 2000, com 6.857 votos, foram 11 mil reais. Todas as campanhas gastando 1,50, 1,70 nessa conta que tu explicou como é que funciona. E a de 2000, e também funcionou exatamente assim, a de 2018. Então, eu sabia que eu ia enfrentar muito grandão lá, bicho grandão, com 500 mil, com 800 mil, com 1 milhão para botar na campanha, e o que eu tinha era o recurso que eu podia pegar de empréstimo ali, a venda de um carro e alguma coisa. E deu certo. Então, por isso que eu falei coragem, para ir por um enfrentamento tão grande. Mas também eu trato muito disso do momento. Política é momento também, Dudu. Política é momento, como tudo na vida.
Então, tem ocasiões que elas estão passando e se tu não pegar ali o cavalo encilhado, depois ele não vai passar mais. Ou ele vai passar e já não está mais com o mesmo pico, a mesma velocidade. Então, o momento. Eu vinha numa ascensão, né? Vereador mais votado, de vereador mais votado ascende para deputado. Depois desses outros 4 anos, de 2018 a 2022, eu acabei tendo que sair muito da cidade. Porque tu vira regional. Daí todo aquele tempo que tu ficava como vereador dentro da cidade, em Novo Hamburgo, indo nas bancas, na escola, no teatro, no cinema, as pessoas te vendo, daqui a pouco eu tenho que me dividir entre 10, 12, 15, 497 municípios. E aí tu perde a referência na cidade, porque a pessoa diz assim, mas toda semana eu via ele aqui, agora ele não vem mais. Sim, porque agora o meu trabalho é em Porto Alegre, eu tenho demandas no estado inteiro. Por exemplo, eu presidi 2 anos a Comissão do Mercosul. Comissão do Mercosul, se a gente for tratar só dos pontos de fronteira que nós temos com o Uruguai e com a Argentina, tu pode passar praticamente 3 dias da tua semana resolvendo essas bombas lá. E daí nós estamos falando de 500 quilômetros longe da nossa cidade. Então também foi um momento muito propício àquela eleição de 2018 que eu não consegui, infelizmente, repetir na eleição de 2022. E um dos diagnósticos é esse, é não estar mais tão presente na cidade como eu gostaria, por causa da demanda de deputado que me tirava da cidade, para dar atenção também para Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, Campo Bom, Novo Hamburgo, municípios que também precisam da representação. Tu falou em distância, falou em tempo, falou em momento. Eu tenho que fazer essa pergunta, mas agora eu tenho que ir pro nosso quadro. Um quadro famoso aqui do News. Tudo em 10 segundos. Sabe como é que é isso? É o seguinte. Manda. Eu vou te fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 pontos. Tu vai ter que me responder esses pontos em 10 segundos, cada um. Bora? Perfeito, bora. Cultura, Paresurco, em 10 segundos. Vida, construção de vida faz parte da minha vida e pretendo deixar um legado para as próximas gerações. Família. Tudo. Meus filhos, minha filha que está de aniversário hoje, de 18 anos, meu filho de 11 anos, minha esposa que eu amo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é tudo. Trabalho. Desafio. Meus trabalhos sempre foram desafio. Enquanto mecânico na aviação da Força Aérea, enquanto professor, enquanto político, sempre tive profissões que nunca me permitiram estagnar. Work hard, exatamente. Música. Essa é uma boa, né? Vida também. Vida e relaxamento. Pessoas me perguntam até hoje, mas por que tu segue tocando? Por causa do cachê, eu digo não, porque é a minha terapia, é meu relax. Aquelas 2 horas que eu tô tocando, eu não preciso de psiquiatra. Drama ou comédia? Comédia, sempre. De drama já chegam os desafios da vida. Limão ou limonada? Limonada. Limonada bem melhor. E não dá pra botar uma caipira aí também? Dá. Então caipira. Ou então caipira. Tu gosta de uma caipira? Gosto de uma caipirinha. Velho também. Barreiro? Pode ser. Ou Pode de vodka, ser. qualquer Ou de coisa. vodka, qualquer coisa vai bem. Bem docinha que é importante. De limão ou de morango? De limão. Amizade. Difícil de ter hoje em dia e valorizar muito as que a gente tem por perto. Antes, quando tu é jovem, tu enche 2 mãos. Quando tu chega na minha idade, tu enche uma, mas tu valoriza muito mais. Que legal. Prato preferido? Prato preferido, qualquer coisa italiano. Massa, lasanha, filé. pizza, qualquer coisa que tenha, de preferência, bastante creme de leite e gordura envolvida. Ai, coisa linda. Política. Cansativo. Chega momentos onde a gente se sente muitas vezes remando contra a maré e a incompreensão das pessoas do processo político. Muitas vezes cansativo. É difícil. Muito difícil. Brasil. Já foi o país do futuro, hoje vamos sobreviver para não se tornar do passado, pelo menos ficar no presente. Fé. Tudo também, principalmente uma devoção, uma herança dos meus pais, muito, muito fervorosa, e da minha avó, Dona Beloni. Dona Beloni. Tu falaste, né, em amizade, assim, né, e eu tenho uma alegria, assim, que eu tenho que me agradecer a Deus, e eu faço isso todos os dias, que é ter amigos trabalhando comigo. E o meu braço direito, meu diretor, meu comandante, sendo o meu melhor amigo, que é o Duduzinho, tá aqui na nossa frente. Então, realmente, eu concordo muito com as tuas palavras. A gente aprende muito na vida, com amigos, às vezes a parte ruim, às vezes a parte boa, mas eu tenho a sorte de só aprender coisas maravilhosas. Aprender e passar por coisas maravilhosas. Então, é uma das coisas que a amizade nos traz. É verdade. Dudu, quando eu falei de política ali, até deixa eu né, contextualizar, quando eu falei difícil, desafio, cansativo, é que a gente tem uma situação que é muito complexa no Brasil. E isso vale para a política, vale para o futebol, vale para tudo. As pessoas se sentem e têm o direito e devem opinar. Mas muitas vezes quando não se compreende os processos, as regras, o regramento, é que se comete muita injustiça. Vou trazer mais uma vez uma analogia com o futebol, tá? Todo mundo conhece a regra do impedimento. Mas isso não impede a gente de ficar pirado toda vez que ela acontece, certo? Mas é uma regra.
Mas é uma regra. Aí tu imagina quando as pessoas não conhecem, se a gente não conhecesse a regra do impedimento, tu não conhecesse, não soubesse que ela existe, como é que ela funciona, e de repente tu só sabe que teu time fez um gol e o juiz disse que o gol não valeu. Isso a gente enfrenta na política, por quê? Porque tu lida com legislação, com constituição, com regimento interno, com possibilidades, e as pessoas não têm por que querer entender tudo isso. Mas quando elas recebem uma informação que passa por todo esse contexto, e a gente vive a era da desinformação, o cara acaba pagando preços caros. Um exemplo recentemente, por exemplo, de uma notícia que saiu que a Assembleia Legislativa tinha aumentado impostos. Tu tá lembrado disso? Fizemos uma votação de um parecer de um processo dentro de uma comissão que era uma análise técnica, não era uma análise política, uma análise técnica, se era constitucional ou não o parlamento opinar sobre a questão de impostos. E constitucionalmente cabe ao governo propor e ao parlamento, seja ele estadual, municipal, acatar ou não. E houve uma discussão muito complexa tecnicamente, mas o que saiu para fora é que aumentar imposto. Tanto é que não aumentou, tá aí. Passaram-se 6 meses dessa notícia e os impostos estão da mesma forma. O ICMS na mesma questão. Então, para tu ver o desafio que, infelizmente, na política, e olha bem a frase que eu vou te dizer, na política é um dos poucos campos onde o ônus da prova é do acusado. Na vida, o ônus da prova é de quem acusa, certo? Se eu disser que o Dudu fez alguma coisa, eu tenho que provar que o Dudu fez isso. Porque o ônus de provar é meu. Na política, o ônus da prova é do acusado. Se alguém agora escrever na rede social, eu tô aqui contigo, fulano de tal acabaram de votar aumento de imposto, as pessoas nem vão conferir se a notícia é verdade, se teve votação na Assembleia, o que foi discutido, ela já repassa adiante. Então, infelizmente, na política, o ônus da prova é do acusado e não é do acusador. E isso é muito difícil, porque muitas vezes tu não consegue te defender de situações que tu não tem envolvimento, mas foi apontado o dedo, e quando tu vê uma publicação no Instagram, no Facebook, já está com 100 mil compartilhamentos. E aí complica tudo. Não, como é que tu faz para buscar isso de volta, né? Isso eu falei que eu precisava falar sobre tempo, sobre família, sobre distância. Uma vez tu me disse, Dudu, eu tô passando por uma dificuldade. Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa e muitas vezes eu não consigo estar em casa. Uhum. Porque o meu trabalho exige. Perfeito. Como é que é essa vida, Issur? De se dividir entre o pai, entre o esposo, entre o deputado, entre a liderança. Como é que se faz esse cálculo? Como é que se resolve esse enigma? É um enigma, né? E eu acho que isso que eu relatei aqui, né, de estar muito distante, isso não é para exclusividade minha. Se a profissão de caminhoneiro passa por isso, jogador de futebol passa por isso, empresários passam por isso, pessoas que precisam estar sempre na estrada rodando passam por isso, de estar muito menos tempo com a família do que gostaria de estar. O que eu tenho tentado fazer hoje apenas, Dudu? Dividir cada tempo a seu tempo e dedicado a ele. Por exemplo, o grande erro que eu tenho seria, né, eu ter uma atividade que me consome eu levo meus filhos, eu gosto muito de levar os filhos para a escola, é levar eles na escola às 7 horas, 7h30 da manhã, e eu volto para casa às 22 horas. O importante é que quando eu entrar em casa às 22 horas, eu seja o pai e o marido. E eu não siga nesse celular aqui sendo político. Então, no momento que eu estou fora de casa e que eu estou exercendo a função de deputado, eu me dedico 100% a isso. Mas quando eu entro em casa, e é muito comum, deve ter gente aqui, é muito comum pessoas que me mandam mensagem sobre projeto de lei no sábado à noite. E eu vou responder a pessoa na segunda-feira de manhã. Mas eu te mandei no sábado, sim. Mas não podia ter respondido domingo, não. Quando é que tu acha que eu ando de bicicleta com meu filho? Quando é que tu acha que eu olho uma série com a minha filha? Quando é que as pessoas acham que eu faço atividade de lazer com a minha família, que eu preciso também? Então, hoje, para mim, eu precisei me policiar, e as pessoas que não quiserem compreender isso, bom, o que eu vou fazer? Mas hoje eu me dou o direito de, quando eu entro em casa, e desligar o deputado e ligar o pai. Porque se eu entrar para dentro de casa... Ontem, por exemplo, nós estamos gravando aqui hoje, mas ontem houve uma sessão extraordinária. Uma convocação extraordinária durante o recesso de um projeto bem polêmico, bem pesado, com cerca de 6 mil funcionários públicos lá na frente, acampados, abordando os deputados, fazendo o papel da democracia, que é justo, e a gente está preparado para isso. Eu cheguei em casa, era mais ou menos 11h15 da noite. O importante é que quando eu chegar às 11h15, eu desligo o deputado e eu consiga ser 100% o pai do meu filho, para dar um beijo mesmo que ele já esteja dormindo. O Gael e a Isadora, né? Isso beijo pro Gael e pra aí. Isadora. Que são teus fãs, Isadora, né? que hoje é 31 de julho, onde nós estamos gravando, está completando 18 anos.
18 anos da primeira filha do papai, senhor. Papai Sur. E o Gael com 11 anos. E ambos são teus fãs. O Gael, então, principalmente. É uma paixão. A Isadora, sou apaixonado pelo Isadora Gael. que fez questão que tu fizesse ponta naquele curta-metragem. Fiz um inclusive curta-metragem, eu fui o repórter do curta-metragem. eles gravaram ponta. Pai, será que tu consegue que o Dudu participe com a gente? Como não, né? É que eu vou dizer, é tua ex-escola, né? E o Gael. Mas então, voltando. O importante é que eu não posso entrar em casa às 11h15 e continuar aqui, ó, falando do projeto, discutindo no telefone com um colega. Porque daí, se eu estiver presente como pai e a cabeça de deputado distante, aí tá mais errado ainda. Então, hoje o que eu tento me corrigir é isso. Nos momentos que eu tenho... E domingo eu tenho uma coisa sagrada também. Porque política não tem hora, não tem dia, né? Então, é toda hora, todo momento, tem alguma festa acontecendo, abertura de alguma festa, e eles querem que o deputado esteja lá, esteja lá. Domingo, eu só faço atividades onde eu possa somar com a minha família. Domingo é sagrado. Eu não deixo de ir no teu evento. Mas eu só vou no teu evento se disser, pode receber junto meus filhos e minha esposa? Pode. Aí eu vou estar no teu evento. Agora, se o teu evento é restrito somente para o deputado e a minha família tiver uma atividade para fazer em conjunto, eu vou ter que priorizar a família. Então, eu sempre fui um cara que nos momentos de lazer das pessoas, eu sempre estava preso à atividade profissional. Então, hoje eu me dou esse direito. Se vai me custar uma eleição, bom, pode ser. Talvez tenha me custado, mas hoje se alguém disser, Isura, abertura da festa de tal coisa, festa da Samambaia, não sei em qual município, eu vou dizer... Tem espaço para ir minha família junto? Aí eu convido, família, eu tenho um evento para ir, vamos junto comigo, vamos. Eu transformo aquilo numa atividade de lazer da família. Mas se eu tiver que me privar da minha família, eu sempre vou escolher eles, principalmente no domingo. Custa caro às vezes, viu? Custa caro. Se tu pegar os maiores exemplos de políticos mais votados, muitas vezes são pessoas que já não têm mais família, já passaram por um processo de separação, ou os filhos tão grandes, tão criados. Então, isso não volta mais, né? Meu filho que tem 11 anos hoje, o tempo que eu não dedicar para ele, eu sou insubstituível. Quando na política eu sou substituível. Se acontecer qualquer coisa comigo hoje, amanhã vem o suplente e segue a vida e tá tudo certo e a Assembleia vai continuar com 55 deputados. Para o Gael, para a Isadora e para a Daiane só tem um, né? Poxa, tua definição aí mexeu comigo. Onde a gente não é... A gente tem que focar, a gente sempre tem que dar mais energia onde a gente não é substituível, né? Uma sociedade que substitui de uma forma tudo muito efêmero, né? É tudo muito rápido. Meu celular não presta mais, troca outro. Meu carro não presta mais, troca outro. Meu relacionamento não serve mais. Tem um monte aqui no Tinder ou no Badoo, ou não sei o que quiser. Se eu quiser na rede social, tem um monte de curtida. As pessoas não se preocupam mais em consertar as coisas, né, Dudu? Tudo é trocável, substituível, né? E na política não é diferente, né? Se eu hoje sofrer um acidente, uma pessoa vai assumir meu lugar e daqui 2 semanas as pessoas que estavam visitando o ISUR vão estar visitando o próximo e vida que segue. Mas na minha casa eu vou fazer falta. E Surco, partindo para o nosso encerramento, eu quero te fazer uma colocação importante, eu considero ela muito importante em relação aos teus projetos, né? Eu acho que a comunidade precisa lutar para ontem, para que o trem chegue na Fevale, o trem chegue em Parobé, o trem chegue em Taquara, o trem chegue na Facate e por assim em diante. Perfeito. Em que pé está esse projeto? A comunidade sabe que tu já me entregou diversos materiais, tu tens a comissão, preside a comissão, o grupo do News de comunicação apoia esse projeto, quer esse projeto, vamos lutar por esse projeto. Assim que esse período eleitoral passar, eu tenho certeza que esse vai ser um tema que nós vamos bater semanalmente, diariamente. Nós queremos esse trem estendido. Perfeito. Mas eu gostaria de saber de ti, em que pé está esse projeto? Como é que está essa história? Porque esse é um projeto teu que eu vejo de futuro. É uma luta tua de futuro. Dudu, é que na política é importante a gente conseguir deixar legados. Na vida eu tenho que deixar legado. Tu já tem teu legado. Tu sabe disso, e tu já está construindo e fortalecendo cada vez mais. Mas o executivo, ele é muito mais fácil deixar legado. Porque o prefeito, o governador, ele constrói a estrada, ele constrói a escola, então ele deixa um legado. Já no legislativo, o teu legado é a lei, né? Então é muito difícil de conseguir. Por exemplo, eu tenho um legado. Sou autor da Lei Estadual de Enfrentamento ao Alzheimer e outras demências. Esse é um legado que eu acho importante. Eu ainda quero deixar, porque agora, pelos próximos 50 anos, muitas famílias e pacientes serão atendidos graças a uma política criada nesse sentido. Estamos falando hoje entre diretamente e indiretamente atingidos pelo Alzheimer, cerca de 500 mil de gaúchos, que são ou os pacientes ou os familiares que abrem mão da educação, do trabalho, da sua vida pessoal para cuidar do paciente de Alzheimer. Esse é um legado, mas ele não é substancial quanto, por exemplo, deixar o legado do trem. Que pé está isso hoje, tá? O trem teve um avanço importante. Ele estava no plano de desestatização do governo federal e havia uma promessa do governo Lula, que ainda não foi cumprida a pleno, da retirada do trem da possibilidade de desestatização. Por quê? Porque a experiência em São Paulo de privatização do trem foi muito negativa. Ela não teve
a melhora significativa que se esperava. Então, inclusive, em alguns países do mundo, o transporte coletivo, eles estão vendo a questão, revendo a questão de privatização ou não. Bom, e então, tratado disso, hoje a gente tem possibilidades e o interesse da categoria, principalmente da Transurb, dessa ampliação. Qual é o desafio agora pontual, tá? Passada a eleição municipal, agora de outubro, eu vou levar uma petição online que eu tenho uma petição online da extensão do trem, que a pessoa encontra na minha rede social, para assinar. Nós estamos hoje com cerca de 14 a 15 mil assinaturas, nós queremos chegar a 50 mil assinaturas. Com essas 50 mil, ir até o Ministério das Cidades para fazer um apelo junto ao Ministério das Cidades. Nós precisamos de 6 milhões de reais, Dudu. O nosso próximo passo custa 6 milhões de reais. Que é o estudo de impacto, que é o EVTEA, que é o estudo de viabilidade técnica ambiental, que vai dizer o que custa e qual é que seria o traçado para o trem sair ali do Pio 12, onde é o fim da linha, ir até a 239 pelo bairro Rincão e subir na RS 239 em direção leste, em direção a Campo Bom, Sapiranga e aí todo esse destino até Taquara. Essa Perfeito. Então hoje, o próximo passo custa 6 milhões de reais. Nós temos dois meios, ou no Ministério das Cidades, que é onde eu vou visitar no final do mês de outubro para levar essa petição online e falar dessa pauta, e também através da Bancada Gaúcha. Queremos aportar que os nossos 30 e poucos deputados do Rio Grande do Sul, principalmente da região metropolitana, um dê 100 mil, outro dá 200 mil, outro dá 300 mil, e a gente chega a 6 milhões e entrega esse recurso para o Ministério das Cidades para fazer esse estudo. Sendo feito esse estudo, que leva cerca de um ano, aí sim nós teremos uma ideia de custo de traçado. E aí começa a mobilização. Para quê? Para que o recurso para levar o trem... O primeiro desafio, Dudu, não dá para a gente olhar... Se a gente olhar o trem daqui do Pio 12 até Taquara, nós vamos desanimar. Mas se nós olhar o trem aqui do Pio 12 até a 239, ali cruzando pelo Rincão, opa, o trem chegou na 239. Na Fevale. Quando ele chegar na 239, a Fevale vai olhar, tá ali, ó. Vamos trazer até aqui, e aí tu ganha a força das corporações. Aí a Fevale entra no processo e o município de Campo Bom entra junto com a população. Opa, tá ali, dá pra ver o trem aqui, ó. Aqui da Fevale ou de Campo Bom dá pra ver o trem lá, na 239, mais ou menos, lá perto. Queremos ele aqui. Da Boituva Bebidas lá. Queremos pra cá. E aí tu vai ganhando forças de mobilização, entendeu? São Leopoldo teve que se mobilizar pra trazer o trem até ali. Quando Novo Hamburgo viu, no começo dos anos 2000, Novo Hamburgo viu o trem ali em São Leopoldo, vamos trazer até aqui. E aí Novo Hamburgo fez toda aquela força que a gente sabe e trouxe até aqui. Agora é hora da gente conseguir levar até a 239. Porque nós temos uma grande vantagem, Dudu. O trem tem o traçado pronto. A 239 é o traçado do trem. E o EVTEA, o estudo de viabilidade técnica ambiental, é que vai dizer se isso é possível ou não. Mas veja bem, tem uma linha já, ele faria por elevada pelo canteiro central, não precisa fazer desapropriações e nem novos traçados. Grandes pontes, grandes passarelas, nada. Ele está muito bem encaminhado. Então, acredito sim nesse sonho, nesse potencial, e acredito que se nós conseguirmos para esse ano batalhar para que no orçamento do ano que vem esses 6 milhões, que não é nada para o governo federal, não é nada, seja aplicado no EVTEA, a gente tem muita chance de a partir de 2025, no meio do ano, aí estar com o EVTEA pronto e começar a batalhar pelo recurso para construir a obra. Muito bem. Issur, teu futuro? O que tu pretendes? Quais são teus próximos sonhos? O meu futuro hoje está focado nessa construção, nesse projeto que nós temos para a eleição municipal, que é um futuro mais breve. E o meu futuro a longo prazo é conseguir, como é que eu posso dizer assim, justificar e deixar um legado do meu trabalho na Assembleia Legislativa. Seja por esse mandato, seja por um outro mandato, mas enfim, o futuro a Deus pertence. Mas hoje eu estou muito focado nos resultados que eu tenho buscado na Assembleia como representante da região, de Novo Hamburgo e de todo o entorno aqui, que a gente tenta cuidar muito bem. E volto a dizer, né, como eu te disse, o suplente que no caso da minha saída assume a cadeira, ele é do centro do estado. Ou seja, toda essa energia, toda essa ambição, toda essa vontade de fazer pela região vai sair daqui da região e vai ser focada para uma outra região. Então, ter representantes locais é muito importante no parlamento, é muito importante em Brasília, senão a gente sempre vai para o fim da fila. E aí eu te pergunto, tu falaste em Brasília, teu sonho é estar em Brasília? No momento, não. Mas no futuro? Se eu entender que... Por que eu saí da Câmara de Vereadores para a Assembleia Legislativa? Porque nos 6 anos de Câmara eu olhei para trás e tudo que eu tinha ambição de fazer em termos de educação, de alteração na própria legislação do município, de mostrar que a gente poderia fazer diferente, eu olhei para trás e digo, olha, aqui eu estou quase com a missão cumprida. Eu posso ir para um desafio maior. Mas na Assembleia eu ainda vejo que eu tenho muito a fazer aqui pela região. Como, por exemplo, o projeto do nosso porto meridional, que vai atender todo esse cluster produtivo aqui da região, que hoje tem que ir para Santa Catarina ou Paraná, porque não utiliza Rio Grande. É de deixar um legado de uma extensão do trem. O trabalho que eu faço pela saúde mental. O projeto que eu tenho para que todas as escolas estaduais tenham quadra coberta. Então eu tenho muito a construir ainda ali. Então, por isso, a hora que talvez na Assembleia eu olhar para trás e dizer, opa, aqui eu acho que eu também já cumpri metade da missão. Está na hora de pensar em voos maiores. Mas, por enquanto, eu tenho muito a cumprir ainda na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Qual seria esse voo maior? O que tu... Aí sim, Brasília, ou até mesmo, aí sim pensar em alguma coisa do executivo. Porque isso é importante na política, né, Dudu? Assim como, já que a gente falou tanto em futebol, no futebol todos são jogadores, mas cada um tem uma função. O jogador camisa 1 tem uma função diferente do camisa 9, mas ambos são jogadores de futebol. O Issur sonha em ser prefeito de Novo Hamburgo ainda? Sonha. Mas o Issur se sentindo seguro de que pode ser o prefeito que espera ser. Não sei se eu consigo me fazer entender. Entendi. Eu tenho que estar pronto e dizer... Os pés no chão para dizer. Os pés no chão para dizer. Eu não vou dar um voo maior para agora não, agora eu consigo ser o prefeito que as pessoas que depositarem o meu número da urna esperam de mim. Agora eu estou preparado, maduro, com histórico, com cancha, com relações, eu digo relações políticas, né? De saber onde, nos meios para buscar recursos, porque a hora que eu estiver sentado na cadeira, eu preciso ter conexão com quem está em Brasília, com quem está em Porto Alegre, com quem está no Piratini, para quem está nos ministérios. Então eu estou construindo esse cluster ainda de conexões. É a hora que eu disser, opa, tô pronto. É quase como um time de futebol que pega ainda vê o jogador na categoria de base e diz ele tá jogando bem, ele tá tudo bem, mas ainda falta um detalhezinho para ele ir pro profissional. É esse detalhezinho que eu espero ainda e tô construindo na Assembleia Legislativa a cada dia de trabalho. Vamos encerrar este baita programa com uma música que eu acho que reflete o dia de hoje, que é um dia especial, de eu receber um amigo de tantos anos que eu entrevistei pela primeira vez há 8 anos atrás. E o nome dessa música é Dia Especial. Issur, Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, hoje é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem e nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz forças pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mais uma vez. Tudo. Sob seu violão com adesivo de Bob Marley. Aí, o que próprio. violão, hein? Pô, que estilo esse violão, hein? E aqui atrás um adesivo da Escola Caldas Júnior. Gentileza gera gentileza. E da nossa querida Bosta Beer. Bosta Beer. Um abraço pro nosso querido holandês. Aham, isso aí. Grande holandês. Esse é meu guerreiro. O violão tá comigo há Van Henk. 25 anos. Que legal. Issur, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Dudu, pela oportunidade. Uma alegria estar aqui. Desde o lançamento do programa eu te falei, fiquei ansioso. Pá, que legal ver o Dudu com esse programa. E quando a gente se refere a Dudu News, deixa eu falar do CNPJ, tá? Quero te saudar, porque eu sei que nada disso acontece sem essa galera do bastidor aqui. O que eu falei? Faz um trabalho excepcional. Eu falei há 15 minutos por ti. Isso aí. Tem que elogiar esse cara que tá aqui. Não, vocês me elogiam demais. Então eu sei que existe um Dudu CPF e um Dudu CNPJ. Então eu quero parabenizar principalmente o Dudu CPF, que é o responsável por existir o Dudu CNPJ e por essa história que tu tem feito aqui de revolucionar o jornalismo na cidade e se tornar uma referência. Parabéns mesmo, cara. E a gente, um dos eu vejo programas de televisão e tá aqui a minha esposa de prova para não deixar eu mentir, pra dizer, olha, isso é o Dudu, ó o futuro do Dudu aí. Esse é o Dudu. E diversas vezes eu te vejo no teu perfil e com certeza em rede nacional e por que não internacional. Será que não vai vir aí a TV do News, hein? Olha, amém, cara. A rádio do News. Ou será que não vai um grande conglomerado aí de televisão e comunicação buscar o Dudu aqui? Eu acho que isso não. Isso eu acho que não. Não duvide, meu velho. Eu prefiro continuar com o Dudu News, eu gosto. Eu quero que o Dudu News seja um grande conglomerado de amém, comunicação. Amém, vai comprar a Globo. Será? Um abraço pro João Roberto Marinho. Senhor, obrigado, meu amigo. Que agradeço, obrigado pelo carinho. Eu acho que independente de posicionamento político das pessoas que estão assistindo, eu acho que todo mundo te deseja sucesso. Muito obrigado. Todo mundo. Pode ter certeza, se eu tiver sucesso no meu trabalho, é o sucesso da cidade, da região. As pessoas gostam de ti. Obrigado. Não como o Issur do PP, ou o Issur que votou assim, ou o Issur que apoia quem, não. O Issur pessoa. O Issur professor, o Issur músico. CPF e o CNPJ que a gente falou agora. É a mesma coisa, né? Entendo.
Eu acho que Até todo hoje. mundo te deseja sucesso. Muito obrigado, porque até hoje mesmo eu encontro pessoas que dizem assim, sabe que eu votei em ti porque tu ia lá na escola do meu filho, tocava violão e eles adoravam que tu cantava Então. com a criançada. Então as pessoas, a gente cativa o voto por N motivos, um deles é por causa do trabalho, mas também há outros N motivos, então acredito que é assim que a gente compõe o resultado para conseguir estar na representação na Assembleia. Muito obrigado de coração. Aqui o microfone. Deixa eu tirar o violão aqui e fazer isso direito. Agora sim. Muito obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Fico. Com a presença de Surcó, que nos disse uma palavra que reflete muito a vida. Coragem! Hoje é quarta-feira. É vida que segue. Fique calmo. Amanhã é quinta e depois é sexta. Mas a gente se encontra de novo na quarta-feira com mais um Dudu Night. Afinal, a sua night precisa ficar mais light. Com a alegria de estar aqui nos estúdios da Método Dutra, eu lhes digo boa noite.